Seja bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal Recanto das Histórias. Valéria estava fazendo sua última ronda no fim do plantão. Ela era médica intensivista, por isso, seus pacientes geralmente estavam inconscientes, em estado grave ou até mesmo conectados a aparelhos que mantinham suas vidas. Desde pequena, Valéria sabia que se tornaria médica. Não era apenas um sonho, mas seu principal objetivo de vida. Os pais dela eram cirurgiões, o avô, dentista, e a bisavó passou a vida inteira realizando partos em uma vila do interior. Assim, Valéria se tornou parte de uma verdadeira dinastia de médicos. Já havia salvado várias vidas e não pretendia parar, pois não conseguia mais imaginar sua existência sem o trabalho. Naquele dia, havia poucos pacientes em estado crítico no hospital, então a doutora Nogueira terminou suas tarefas rapidamente. Lena, observe com mais atenção o quarto 30. Ela orientou a enfermeira de plantão. Acho que a moça logo vai recobrar a consciência. Tudo bem, doutora Valéria, respondeu Lena com um sorriso, anotando algo no celular. Ao olhar o relógio, Valéria percebeu que precisava se apressar. Hoje era o aniversário de sua sogra, e ela queria fazer uma surpresa. Passou na floricultura perto da casa de Dona Lilian e comprou um buquê das suas rosas vermelhas preferidas. Ao inspirar o aroma das flores frescas, sentiu uma sensação de paz tão grande que chegou a fechar os olhos. Estava feliz, ansiosa para ver Dona Lilian, com quem tinha uma relação muito próxima. Valéria a amava como uma segunda mãe. Infelizmente, seu marido Renato estava em uma viagem a trabalho, então caberia a ela dar os parabéns em nome dos dois. Ao contrário da esposa, Renato trabalhava no setor empresarial e não tinha nenhuma ligação com a área da saúde. Valéria subiu apressada as escadas até o segundo andar e já ia bater na porta quando percebeu que ela estava entreaberta. Dona Lilian ainda não chamou o chaveiro, comentou com um suspiro. Já tinha alertado a sogra várias vezes sobre isso, afinal, uma porta aberta podia ser perigosa. Eu preciso de dinheiro, e é agora. Ouviu-se uma voz masculina impaciente vindo de dentro do apartamento. Valéria estacionou no lugar, sem chegar a apertar a campainha. Reconheceu imediatamente a voz. Era Renato, seu marido. Ele não deveria estar na cidade de jeito nenhum. Valéria franziu a testa e se encostou discretamente ao batente da porta. Me explica de uma vez o que está acontecendo, perguntou, aflita, a voz envelhecida de Dona Lilian. Como os dois falavam em tom alterado, Valéria conseguia ouvir tudo com clareza. A conversa entre mãe e filho revelou o que ela jamais imaginava. Renato havia investido todo o dinheiro da empresa em um projeto que fracassou, e agora estava afundado em dívidas. A situação era crítica. Ele não tinha como comprar matéria-prima, pagar o aluguel, nem saldar os salários dos funcionários, que estavam há 2 meses sem receber. Por enquanto, ele ainda conseguia segurá-los com promessas de um grande bônus, mas a verdade é que a empresa estava por um fio. Renato precisava de uma grande quantia com urgência. Valéria ficou boquiaberta. Ele nunca havia mencionado nada disso. Pelo contrário, sempre dizia que estava tudo bem e que os lucros só cresciam. Será que ele mentiu esse tempo todo? Pensou, perplexa. Renato, de onde você acha que eu tiraria esse dinheiro? Disse Dona Lilian, em tom abatido, ao ouvir o valor que ele queria. Nem em toda a minha vida juntei isso. Já chega, esbravejou ele. Para de mentir. Eu sei muito bem que você tem uma bela quantia na conta bancária. E não se esqueça, esse dinheiro nem é seu. Dona Lilian empalideceu de repente. Levou a mão trêmula à boca e balançou a cabeça, incrédula. Você achou que eu nunca descobriria? Rosnou Renato, com raiva. Que meu verdadeiro pai deixou o dinheiro para você cuidar de mim. Ele cuspiu as palavras com amargura. Explicou que o pai biológico, um jovem empresário, havia sido forçado a fugir do país muitos anos atrás. Por motivos pessoais, não pôde levar o filho recém-nascido com ele e o deixou aos cuidados de uma mulher quase desconhecida, que prometeu criá-lo como se fosse seu. O empresário deixou uma boa quantia em dinheiro para garantir o sustento do menino. Dona Lilian, uma mulher humilde e trabalhadora, sempre fez questão de se sustentar por conta própria. Dona Lilian criou Renato como se fosse seu filho, e colocou o dinheiro deixado pelo pai dele no banco, rendendo juros. Com o tempo, acabou esquecendo completamente daquela quantia. Mas, como você descobriu isso? Perguntou, abalada,
certa de que só ela e o pai de Renato sabiam dessa história. Almas caridosas me contaram, respondeu Renato, com frieza. Na verdade, ele havia recebido uma carta anônima alguns dias antes. E aí, vai ficar só olhando? Me passa logo os dados da conta, exigiu ele. Renato, meu filho, por que está fazendo isso? Chorou Dona Lilian, completamente em pânico. Que filho, mulher? Se você não fizer o que estou pedindo agora, nunca mais vai me ver, retrucou ele, sem hesitar. Aquilo foi a gota d'água. O coração de Dona Lilian, que já batia acelerado, não suportou as palavras do filho. Ela se desequilibrou e começou a deslizar devagar pela parede até cair no chão, derrubando uma jarra de cristal que se espatifou em 1000 pedaços. Esse foi o sinal para Valéria agir. Ela entrou imediatamente no apartamento. Quando seu olhar encontrou o de Renato, os dois empalideceram. Ele, ao perceber que a esposa havia escutado tudo. Ela, pelo choque da descoberta e pelo que viu ali. Valéria largou o buquê de rosas no chão e apoiou a cabeça da sogra em seu colo. Chama a ambulância agora, ordenou, com firmeza. Não havia tempo a perder. Enquanto Renato correu para dentro do apartamento atrás do celular, Valéria começou a examinar rapidamente Dona Lilian. O quadro era grave, tudo indicava um infarto. O pulso quase não era perceptível. Por favor, não morra, suplicou em pensamento, enquanto iniciava os procedimentos de reanimação. Dedicou-se com toda a energia, fazendo tudo o que podia para salvar a vida da sogra. Renato observava de longe, a poucos metros. Quando Valéria ergueu os olhos por um segundo, o que viu no rosto dele a arrepiou, total indiferença. Era como se ele estivesse olhando para patos no lago, e não para a própria mãe entre a vida e a morte. A ambulância chegou rapidamente. Um médico jovem se juntou a Valéria nos procedimentos de emergência, e juntos continuaram a luta para reanimar Dona Lilian. Não tem nada para me explicar? Perguntou Valéria, séria, quando já estavam no hospital. Por que você não estava em viagem? Foi preciso voltar antes. Coisas do negócio, respondeu Renato, de forma evasiva. Valéria o encarou com frieza. Valéria o encarou com um olhar desconfiado. Agora já nem tinha certeza se Renato realmente estava em viagem. Logo depois, Dona Lilian foi levada para a UTI. Como aquela era justamente a área de atuação de Valéria, ela imediatamente seguiu os enfermeiros que empurravam a maca. Queria acompanhar de perto e garantir que a sogra ficasse em boas mãos. Renato, por sua vez, permaneceu parado, como se nada daquilo o afetasse. Mandou apenas uma mensagem curta à esposa, dizendo que precisava ir trabalhar, e desapareceu. Na verdade, o que o preocupava não era o trabalho. Como Dona Lilian já estava em idade avançada, Renato esperava encontrar, em algum canto do apartamento dela, os dados da conta bancária anotados em algum papel. Vasculhou tudo, gavetas, pastas, armários. Revirou cada canto, mas não encontrou o que queria. Velha miserável, resmungou, frustrado. Quando Valéria percebeu que o marido havia deixado o hospital, levantou as mãos, desapontada. Aquela atitude parecia absurda. Era como se o que tinha acontecido com a mãe dele não abalasse em nada. Somente após ter certeza de que Dona Lilian estava em boas mãos, Valéria deixou na UTI e voltou para casa. Renato já estava lá. Precisamos conversar, disse ela, sentando-se à mesa, de frente para ele. Então quer dizer que a Dona Lilian não é sua mãe biológica? Você está confundindo as coisas, respondeu ele, balançando a cabeça. Renato, eu ouvi tudo. Primeiro sobre o dinheiro, depois sobre a carta anônima. Pode me explicar o que está acontecendo? Por que você foi lá hoje? Ignorando a pergunta, Renato retrucou. E você, o que foi fazer lá? Fui parabenizar ela pelo aniversário, respondeu Valéria, cruzando os braços com ironia. Que gentileza, disse ele, com o mesmo tom sarcástico. Mas o aniversário dela é amanhã. Valéria olhou para ele, desconfiada. Em seguida puxou o celular para conferir. Puxa, hoje ainda é dia 5, murmurou, passando a mão pelos cabelos. Jurava que era dia 6. Como é que eu confundia assim os dias? Pensou, surpresa com a própria distração. Renato deu um sorriso nervoso. Uma simples confusão de datas a levou a ouvir o que nunca deveria ter descoberto.
Ele não pretendia continuar aquela conversa. Disse apenas que, sim, estava enfrentando alguns problemas no trabalho, mas que eram coisas pequenas, nada grave. Depois disso, Renato foi dormir, deixando Valéria sozinha na cozinha. Ela sentia que a realidade estava longe de ser tão simples quanto o marido fazia parecer. O que será que ele ainda está escondendo? Pensava, sem conseguir entender direito. Já era noite e Valéria começava a adormecer quando foi despertada por um barulho repentino. Meio sonolenta, demorou a perceber que era o toque do celular. Estavam ligando do hospital. Ela atendeu imediatamente. Doutora Valéria, sua sogra está em estado crítico, sussurrou a enfermeira do outro lado da linha. Estamos preparando uma cirurgia de emergência. As palavras surtiram efeito mais rápido que qualquer xícara de café. Valéria se levantou num salto e começou a procurar roupas pressas. Já estou indo, disse, ofegante, ao telefone. Não sabia se Renato havia ouvido a ligação, mas ele nem se mexeu. Ela até tentou acordá-lo, sem sucesso. Como o tempo era curto, Valéria se vestiu rapidamente e foi direto para o hospital. Não conseguia ficar de fora. Fez questão de participar da cirurgia. Embora a operação fosse chefiada por seu colega, o Dr. Rodrigo, ela esteve presente o tempo todo. Me perdoe por te acordar, disse Lena, a enfermeira, em tom culpado. Mas como você tinha pedido para ser avisada sobre qualquer mudança, achei que devia ligar. Fez certo, respondeu Valéria, forçando um sorriso. Obrigada. Ela passou o resto da madrugada em seu gabinete. Ir para casa já não fazia sentido, e o sono havia perdido a importância. Como médica, tentava manter a calma. Mas, como parente da paciente, estava à beira de um colapso de ansiedade. O pior já passou, disse, por fim, seu colega. Valéria concordou com gratidão e se recostou na cadeira, exausta. No dia seguinte, Dona Lilian surpreendeu a todos ao recobrar a consciência, justamente no dia do seu aniversário. Valéria correu até o quarto da sogra. Havia encomendado um novo buquê e o colocou em um vaso. Feliz aniversário, disse ela, emocionada, com lágrimas nos olhos. A senhora sorriu e apertou sua mão com carinho. Me perdoa, minha querida, murmurou, com pesar. Guardei esse segredo por tantos anos. Mas acho que chegou a hora de te contar tudo. Valéria a interrompeu gentilmente. Eu já sei de tudo. Ah, entendo, respondeu Dona Lilian, com um sorriso triste. Renato ainda está com raiva de mim, não é? Valéria deu de ombros, sem saber ao certo o que dizer. Valéria, o pai do Renato me pediu que usasse esse dinheiro para o bem dele, disse Dona Lilian, com a voz embargada. Mas ele veio falar de aventuras malucas. Talvez eu tenha errado. Talvez devesse ter contado tudo. Era evidente que ela se sentia atormentada. Quis fazer o melhor, mas nunca soube ao certo o que era o melhor. Valéria acariciou suavemente a mão da sogra, tentando acalmá-la. Eu me lembro de tudo direitinho, disse a idosa, e então revelou para Valéria o número da conta e a senha. Valéria anotou tudo imediatamente nas notas do celular. Parecia que, ao passar aquela informação adiante, Dona Lilian havia cumprido sua missão. Logo em seguida, ela inclinou a cabeça para o lado e fechou os olhos. O aparelho ao qual estava conectada emitiu um som de alerta. Valéria pulou da cadeira num instante e rapidamente colocou a máscara de oxigênio. Percebeu que a sogra havia perdido a consciência de novo. Por alguns minutos, Valéria andou de um lado para o outro no quarto. Sabia que agora possuía uma informação valiosa, mas ainda não tinha certeza sobre o que fazer com ela. Talvez, se fosse uma esposa cegamente apaixonada, corresse até Renato para entregar aquilo que ele tanto procurava. Mas preferia entender melhor a situação antes. Não queria o dinheiro. Só queria a verdade. O que Valéria não imaginava era que havia sido observada o tempo todo. A enfermeira Paola, que estava por perto, ouviu a conversa e anotou as informações. Sem perder tempo, já estava ligando para Renato. Descobri tudo, disse ela, orgulhosa. Se for verdade, você vai se tornar indispensável, respondeu ele, esfregando as mãos, ansioso. Espero que não esqueça de me recompensar, provocou Paola com um sorriso. Renato saiu imediatamente em direção ao banco. Mas lá, teve uma grande decepção.
A sequência de números que Paola lhe passou estava errada. Cabeça de vento, pensou ele, irritado, apertando os lábios. Começou a receber olhares desconfiados dos funcionários e decidiu sair rapidamente da agência. Estava tão furioso que foi tirar satisfação pessoalmente com Paola. Sua idiota, disparou com desprezo. Não conseguiu memorizar meia dúzia de números. Agradeça que ao menos o número da conta eu te passei. Respondeu ela, ofendida. Se não fosse por mim, você não teria descoberto nada. De que adianta saber o número da conta, se eu não conseguir pegar o dinheiro? Explodiu Renato, furioso. Paola fez um biquinho, contrariada. Estava certa de que em breve seria recompensada, mas também acabou decepcionada. Enquanto isso, Dona Lilian permaneceu inconsciente por vários dias. Durante todo esse tempo, Valéria não saiu de perto dela. Dr. Rodrigo, gentilmente, concordou em transferir a responsabilidade do caso para Valéria, o que a deixou muito grata. Agora, ela mesma podia acompanhar de perto todo o processo de tratamento da sogra. Renato, por outro lado, continuava completamente indiferente ao estado da mãe. O assunto parecia um campo minado, e Valéria ainda não tinha coragem de confrontá-lo sobre sua origem. Preferia esperar que Dona Lilian despertasse, para que todos pudessem sentar juntos e conversar com franqueza. Apesar de ignorar a mãe, Renato observava a esposa o tempo todo. Afinal, ela era a única que sabia a combinação da conta bancária. Poucos dias depois, a rotina do hospital foi interrompida por uma vistoria, e das mais rigorosas. Após a análise dos pacientes sob os cuidados de Valéria, foi determinado que ela deveria transferir o caso de Dona Lilian para outro profissional, já que se tratava de uma parente. Valéria ficou indignada. Lutou até o fim para manter a sogra sob sua responsabilidade. Doutor Silvio, não tem mesmo nada que possamos fazer? Insistiu ela com o chefe do setor. O senhor sabe que sou profissional, e que minha ligação pessoal não vai interferir no tratamento da paciente. Eu sei disso, Valéria, respondeu Dr. Silvio com um sorriso gentil. Mas entenda, temos que acatar essa recomendação. Ela saiu arrasada. Pensava em voltar aos outros pacientes, mas foi surpreendida por um novo aviso. Estava dispensada e deveria ir para casa. Mas eu ainda não terminei meu plantão. Tentou protestar, mas o chefe manteve a decisão, dando a entender que a presença dela não era mais desejada. Valéria foi embora quase chorando. O trabalho era o sentido da sua vida, e agora sentia que não era mais necessária. Mal sabia ela que alguém já havia sido indicado para ocupar seu lugar. Uma jovem médica promissora, que havia prometido ao Dr. Silvio uma boa recompensa em troca da oportunidade. E ele, claro, não recusou a chance de ganhar um extra. Trabalhar com Valéria nunca foi fácil para o Dr. Silvio. Ela era honesta e cheia de princípios, e por isso os dois viviam entrando em atrito. O interesse dele era encontrar alguém mais submisso. Por isso, elaborou um plano para aos poucos afastá-la dos seus casos, até que pudesse se livrar dela de vez. Valéria tentava se manter firme, mas naquele dia o desânimo era tanto que tudo o que queria era chegar em casa e afundar o rosto no travesseiro. Lágrimas já se acumulavam nos olhos, e o rímel escorria, formando manchas escuras ao redor dos olhos. Foi até o banheiro para limpar aquilo. Enquanto procurava um disco de algodão, algo chamou sua atenção, um fio de cabelo longo e escuro preso à toalha. Mas Valéria era loira e de cabelos curtos. A conclusão veio sozinha. Outra mulher esteve aqui. Tinha outra aqui, murmurou, com os lábios trêmulos, ajoelhando-se. Uma dor súbita apertou suas têmporas com tanta força que ela precisou esconder o rosto entre as mãos. Levantou-se rapidamente e saiu de casa para tomar um pouco de ar, na esperança de aliviar a pressão. Foi então, no quintal, que percebeu algo estranho, um brilho incomum vindo da janela dos vizinhos. O reflexo parecia artificial, chamando sua atenção. Ao se aproximar, lembrou-se de que ali morava um homem jovem, cadeirante, que se mudou há pouco tempo. Um pensamento cruzou sua mente. Será que ele está me vigiando? Valéria viu a silhueta de um homem encostado na janela, segurando algum tipo de aparelho. Uma raiva repentina a invadiu. Caminhou até a porta e bateu com força, decidida a exigir uma explicação. O morador atendeu logo. O que pensa que está fazendo? Disparou Valéria, cruzando os braços. Que direito você acha que tem de me vigiar? Sobre o colo dele,
repousava uma máquina fotográfica confirmando as suspeitas dela. Por favor, me perdoe. Não tive nenhuma má intenção, disse o vizinho, tentando desarmá-la com um sorriso. Seu nome era Rian. Eu só queria fotografar você, completou, com naturalidade. Valéria franziu a testa. Agora tinha ainda mais perguntas. Fotografar? Por quê? Perguntou, sem entender nada. Fotografia é a minha vida, respondeu Rian, com sentimento na voz. Já trabalhei profissionalmente com isso, mas depois sofri um acidente que me deixou assim. Tive que abandonar a profissão. Me contento com o que minha condição permite, disse Rian. Fotografar as pessoas pela janela. Valéria mordeu o lábio, tomada por uma súbita compaixão. Sentiu pena daquele homem, que ainda carregava tanta paixão por algo do qual foi forçado a se afastar. Por um momento, imaginou como seria sua vida se a proibissem de exercer a medicina. Só de pensar, sentiu um calafrio percorrer o corpo. Era uma ideia assustadora demais. Bom, se quiser, posso posar para você agora, disse ela, de forma inesperada. Rian aceitou com entusiasmo. Ele realmente era um profissional. Durante a sessão, deu várias dicas sobre como se posicionar melhor. Meia hora passou num piscar de olhos, e a expressão séria de Valéria se transformou em um sorriso radiante. Obrigado, disse ele, sinceramente grato. Foi como voltar ao passado. Valéria já estava prestes a ir embora, quando Rian a chamou novamente. Me perdoe por me meter na sua vida, mas não posso permitir que continuem te enganando, disse ele, com certo embaraço. Rian entregou-lhe algumas fotografias. Na primeira imagem, estava Renato, abraçado a uma mulher de cabelos longos e escuros. A moça estava de costas, o que impedia qualquer identificação. Mas na foto seguinte, o rosto da amante aparecia com clareza. Era ninguém menos que Paola, a enfermeira com quem Valéria trabalhava. O sangue sumiu do rosto dela. Só percebeu que estava apertando as fotos com tanta força que acabou amassando e danificando algumas. Que desperdício, comentou Rian, balançando a cabeça. Mas o mais importante é que agora você sabe da verdade. Obrigada, respondeu Valéria, forçando um sorriso. Pelo menos agora não vão mais me fazer de boba. Por dentro, uma tempestade se armava. Ela se levantou num impulso e foi direto para o hospital. Estava com os nervos à flor da pele. Queria arrancar os cabelos de Paola e arrastá-la pelos corredores da emergência. Mas parou. Respirou fundo várias vezes. Sabia que, se deixasse as emoções tomarem conta, acabaria assustando os próprios pacientes. Lena, a Paola está de plantão hoje? Perguntou, com o rosto fechado. Está sim, respondeu a colega. Acabei de vê-la na UTI. Valéria concordou. Cerrou os punhos e seguiu decidida na direção da unidade. Estava a poucos passos da porta quando, de repente, foi surpreendida por Dr. Silvio, que a agarrou pelos ombros e a puxou para o lado. Precisamos conversar, anunciou Dr. Silvio. Pode esperar um pouco, respondeu Valéria, franzindo a testa. Estou com pressa. Acredite, você não precisa se apressar por aqui, retrucou ele, com um sorriso irônico. Estou te colocando de férias. Eles nem chegaram a entrar na sala dele. Valéria parou onde estava e ergueu os olhos, surpresa. Mas, por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Você precisa descansar, declarou Dr. Silvio, abrindo os braços. Se não me falha a memória, você não tirou as férias oficiais no verão. Então quero compensar essas 2 semanas perdidas. Naquela época, uma grande colisão havia acontecido na saída da cidade, justo no dia em que Valéria iria entregar o pedido de férias. 4 vítimas tinham sido levadas para a UTI naquele mesmo dia. Ela não teve coragem de deixá-los, e adiou o descanso indefinidamente. Mas eu não quero tirar férias, murmurou, confusa. Isso não está em discussão, cortou o Dr. Silvio, colocando um formulário preenchido na frente dela. Só faltava a assinatura. Valéria saiu do hospital com as pernas bambas, em estado de choque. Nem sequer permitiram que fosse até a UTI, o que significava que não pôde confrontar a amante do marido. Valéria! Chamou uma voz familiar atrás dela. Ela se virou. Era Joaquim, o funcionário da limpeza com quem ela tinha uma boa relação. Preciso te avisar, disse ele, olhando em volta antes de continuar.
Essa história de férias não foi por acaso. Já arrumaram outra pessoa pro seu lugar. Quando você voltar, só vão te mostrar a porta. Valéria sentiu o ar sumir dos pulmões, como se o oxigênio tivesse acabado. Obrigada por me contar, conseguiu dizer, com esforço. Joaquim colocou a mão em seu ombro, num gesto de solidariedade, e voltou para dentro do hospital. Valéria se sentou em um banco e afundou o rosto nas mãos. Na mente, só uma pergunta ecoava. Por quê? Não conseguia entender por que todos haviam virado as costas para ela. Teria sido uma esposa tão ruim, a ponto de Renato buscar outra? Teria sido tão incompetente no trabalho, a ponto de já terem substituído ela? Ficou ali, imóvel, encarando o vazio por quase uma hora, até que a chuva começou a cair. Sentindo-se sufocada, Valéria se levantou do banco e seguiu para casa. Cada detalhe da casa parecia gritar o nome de Renato. Na estante, a foto do casamento. Sobre a mesa, o vaso que haviam trazido de uma viagem. No cabideiro, o paletó dele. E no ar, o cheiro do perfume que ele usava ainda pairava. Tudo aquilo fazia seu coração se despedaçar ainda mais. Ela não aguentou. Pegou uma mala da prateleira e começou, às pressas, a jogar suas roupas lá dentro. Não pretendia mais viver com um traidor. De repente, a campainha tocou. Valéria parou bruscamente e olhou o relógio. Ainda era cedo, Renato não deveria estar de volta. Quando abriu a porta, arrependeu-se imediatamente. 2 homens estavam ali, e seus rostos não demonstravam qualquer simpatia. Um deles, grande e robusto, falou com voz seca. O outro apenas confirmou com um aceno de cabeça, e os 2 entraram na casa sem pedir permissão. O que estão fazendo aqui? Quem são vocês? Exclamou Valéria. Fica quietinha, garota, respondeu um dos homens com um sorriso cínico. Quem faz as perguntas aqui somos nós. Se colaborar e for boazinha, não vai se machucar. Valéria engoliu em seco. Eles pareciam perigosos. Vamos direto ao ponto. Cadê o número da conta e a senha? Perguntou o segundo homem, cravando os olhos nela. Agora, Valéria entendia. Aqueles eram cobradores, coletores dispostos a tudo para arrancar dinheiro de alguém. E essa alguém, agora, era ela. Isso é coisa do Renato, pensou, alarmada. De alguma forma, ele devia ter descoberto que ela sabia os dados da conta, e mandou esses brutamontes atrás dela. Vai ficar parada aí? Gritou o homem, avançando um passo com agressividade. Valéria soltou um grito e recuou. Seu celular estava em algum lugar da casa, longe demais. Não havia como pedir ajuda. Eu não sei de nada. Gaguejou, tremendo. Ela não podia contar. Aquela era uma confidência de Dona Lilian, e Valéria apenas guardava a informação temporariamente, até que a sogra se recuperasse. Não era algo que pudesse ser entregue assim. Então quer dizer que vai dificultar, murmurou um deles, rindo. Nesse caso, vamos arrancar de você à força. Ele ergueu a mão enorme, pronto para desferir um tapa. Valéria fechou os olhos, se encolhendo. Mas, de repente, um tiro ecoou atrás deles. Os 2 homens se viraram ao mesmo tempo, em choque. Afastem-se dela, gritou uma voz. Ou se afastam, ou vai ser pior, sussurrou Rian, apontando o cano da espingarda para os 2 homens. Ei, cara, que isso? Reagiu um dos brutamontes, assustado. A gente só estava trocando uma ideia aqui. Sumam daqui. Agora, repetiu Rian, firme. Mesmo em uma cadeira de rodas, ele impunha respeito. Seus dedos estavam posicionados no gatilho, deixando claro que atiraria se fosse preciso. Os invasores ergueram as mãos e recuaram lentamente até o carro. Em seguida, pisaram fundo e desapareceram pela rua. Só então Valéria conseguiu respirar. Escorregou pela parede até o chão e jogou a cabeça para trás, aliviada. Está bem? Perguntou Rian, se aproximando. Viva, respondeu ela com um sorriso fraco, olhando para ele. E parece que só por sua causa. Obrigada. Foi nada, disse Rian, fazendo um gesto com a mão. Só não suporto ver uma mulher indefesa sendo ameaçada desse jeito. Eu nunca imaginaria que você tivesse uma espingarda, comentou Valéria, surpresa.
E provavelmente também não imaginaria que um dia eu fui campeão de tiro esportivo, sorriu ele. Valéria ergueu as sobrancelhas, impressionada. E quantos outros segredos você ainda esconde? Posso contar todos, se aceitar tomar um café comigo, ofereceu Rian, bem-humorado. Valéria não queria ficar sozinha naquele momento. Por isso, aceitou com prazer. Apesar da aparência magra e um pouco abatido, havia em Rian uma força tranquila que fazia com que ela se sentisse segura. Passaram algumas horas juntos. Ele contou detalhes da própria vida, e Valéria ficou fascinada. Achava incrível como alguém podia unir o amor pela fotografia com o domínio em tiro ao alvo. A conversa ficou tão aberta que, em dado momento, Valéria se viu contando tudo sobre sua situação com Renato. Parece que aqueles malditos números da conta valem mais para ele do que a própria esposa, disse, com um sorriso amargo. Rian ficou sério. Sabe, no começo, achei que fosse só impressão minha, começou ele, pensativo. Mas depois de tudo que você contou, tenho certeza, alguém estava vigiando a sua casa. Valéria engoliu seco. Era tudo o que faltava. Lembrou-se imediatamente da carta anônima que Renato havia recebido. Não tinha mais dúvidas. O autor da carta era a mesma pessoa que os observava. E você consegue descrever quem era? Perguntou Valéria, apertando a xícara entre os dedos. Posso mostrar, respondeu Rian, estendendo a câmera para ela. Valéria analisou as imagens, tentando ao máximo reconhecer o homem. Mas por mais que se esforçasse, não conseguia identificar ninguém. Não tenho nem ideia de quem possa ser, disse ela, confusa, tentando lembrar de todos os amigos e parentes do marido. Isso não é um grande problema, tranquilizou Rian. Podemos descobrir quem ele é. Ele sugeriu que levassem a imagem à polícia. Se aquele homem tivesse passagem pela polícia ou estivesse no banco de dados, talvez conseguissem identificá-lo. Valéria concordou na hora. Estava ansiosa para descobrir quem era. Ao olhar o relógio, percebeu que precisava se apressar. Renato estaria de volta do trabalho em cerca de 1 hora, e ela queria evitar qualquer contato com ele. Você tem para onde ir? Perguntou Rian. Sim. Uma amiga vai me acolher por uns dias. Depois, vejo um novo lugar para morar, respondeu. Quando Renato voltou para casa, não encontrou jantar. Só o silêncio e um bilhete curto, no qual a esposa avisava que estava indo embora. Que diabos é isso? Murmurou ele, pegando o celular e discando o número dela. Ele exigia respostas. Para ele, Valéria agora não era só esposa. Era a única que conhecia os dados que podiam levá-la ao dinheiro. Enquanto Dona Lilian permanecesse inconsciente, ela era a única chave. Ligou mais de 10 vezes. Valéria não atendeu nenhuma. Por fim, bloqueou o número dele. Não seria melhor atender? Perguntou Carol, a amiga que a hospedava, vendo a cena. Pra quê? Suspirou Valéria. Pra ouvir mais mentiras. Não, obrigada. A gente se fala no cartório, no dia do divórcio. Agora, ela estava decidida por um fim naquele casamento, que nos últimos dias lhe causou mais dor do que tudo que havia vivido até então. No dia seguinte, conforme combinado, ela e Rian foram até a delegacia. O plano funcionou. Conseguiram identificar o homem misterioso. Tratava-se de Murilo Fonseca, primo de Renato. Ele não era uma pessoa qualquer. Já havia sido denunciado por fraude várias vezes e tinha ficha criminal. No momento, estava foragido. Valéria ficou gelada. Pelo que diziam os registros, aquele homem era capaz de tudo, e ela estava seriamente preocupada com o que poderia acontecer a seguir. Valéria torcia para que Murilo Fonseca ainda não soubesse que ela conhecia os dados da conta bancária. Murilo realmente estava atrás daquele dinheiro. Sabia muito bem da fortuna acumulada por seu tio. O plano dele era se aproximar do homem, conquistar sua confiança e, em seguida, roubar tudo. Mas não deu tempo. O tio morreu antes que ele pudesse agir. Ciente de que o testamento deixava uma boa quantia para o filho do falecido, Murilo redirecionou seu foco. Agora, queria aquelas economias que tinham sido destinadas a Renato, pois acreditava ter tanto direito sobre o valor quanto o primo. O senhor pode avisar o Renato sobre isso? Perguntou Valéria ao policial. Ela estava tão desgostosa com o marido que não queria sequer falar com ele. Ainda assim, sabia que Renato precisava ser informado. Afinal, estava sendo cercado por um sujeito perigoso. Sim,
Claro, respondeu o oficial. Ele ainda vai ter que prestar depoimento. Ao saírem da delegacia, Valéria recebeu uma ligação do hospital. Dona Lilian havia recobrado a consciência e estava fazendo um escândalo. Ela se recusava a ser tratada por qualquer pessoa que não fosse Valéria. Eu prefiro morrer do que deixar essa incompetente encostar em mim, gritava a paciente, referindo-se à nova médica. A novata não conseguiu lidar com a fúria da senhora, o que não era surpresa. Ela não tinha nem experiência, nem preparo suficiente. Apesar das tentativas do Dr. Silvio de abafar o caso, não teve sucesso. A paciente foi firme na exigência, e Valéria teve que ser chamada às pressas, mesmo estando de férias. Assim que viu a nora, o rosto de Dona Lilian se suavizou com um sorriso carinhoso. E não é que vocês causaram um rebuliço por aqui, comentou Valéria, sentando-se ao lado dela. O importante é que consegui te trazer de volta, respondeu a sogra, satisfeita. Quando a enfermeira deixou o quarto, Dona Lilian cochichou. Minha querida, eu ouvi o chefe do hospital conversando com aquela médica nova. Eles armaram tudo para te tirar daqui. Queriam te demitir pelas costas. Ela abriu os olhos, indignada. Eu estava mal, mas ainda ouvia tudo. Valéria concordou. Aquilo já não era novidade para ela. A senhora não precisa se preocupar com isso agora, disse com um sorriso calmo. Sabe por quê? Porque eu sou forte, completou Valéria com um sorriso, e vou resolver tudo isso. Dona Lilian balançou a cabeça, com uma expressão melancólica. Às vezes, achava que a nora carregava a responsabilidade demais nas costas. Assim que Valéria saiu do quarto, foi tomada por uma raiva tão intensa que acabou se tornando combustível para suas próximas decisões. Pegou o celular e ligou para uma amiga que trabalhava como secretária em uma instância superior do setor médico. Ela insistiu. Queria a abertura de uma comissão interna para avaliar a conduta do Dr. Silvio, chefe do setor. Não iria mais aceitar ser desrespeitada. Agora, estava disposta a reagir com firmeza. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, teve o azar de cruzar com Paola. Assim que a viu, a enfermeira tentou virar a esquina e escapar, mas Valéria não permitiu. Fica parada aí, ordenou com dureza, fazendo a outra congelar no lugar. Tenha coragem de olhar nos meus olhos, pelo menos, disse, encarando-a. Paola corou imediatamente. Não estava preparada para aquele confronto. Depois de tudo que você fez, ainda teve a cara de pau de me cumprimentar e desejar um bom dia? Disse Valéria, decepcionada. Que tipo de gente é você? A enfermeira se exaltou. Você só fala isso porque está com inveja. Não aguenta saber que o Renato me quis. As palavras fizeram Valéria rir. Ela se lembrou de toda a sujeira que o marido havia cometido. Só posso ter pena de você, disse, comprimindo os lábios. Mas vocês se merecem. 2 mentirosos. 2 fracassados. E saiu do hospital com a cabeça erguida, sabendo que estava certa. No dia da comissão, Valéria se apresentou com todos os argumentos prontos. Fez um discurso firme e apresentou testemunhas que confirmaram a negligência do Dr. Silvio. O chefe do setor empalideceu. Jamais imaginou que um de seus próprios colegas teria coragem de se opor a ele. Estava tão seguro de sua influência e da impunidade que isso cegou. Mas agora os fatos falavam por si. Ninguém acreditava mais em suas palavras. No fim, tanto ele quanto a nova médica foram formalmente demitidos. Só então Valéria conseguiu respirar com mais tranquilidade. Sentia que, aos poucos, o hospital estava sendo limpo. Quando a reunião foi oficialmente encerrada, o presidente da comissão se aproximou dela. O que acha de assumir a chefia do setor? Perguntou o senhor de cabelos grisalhos. Valéria ficou em choque por um momento. Ela não era a mais antiga ali, nem a de maior cargo. Valéria jamais teria imaginado que receberia uma proposta daquelas, ainda mais sendo uma das médicas mais novas da equipe. Isso é uma grande honra para mim, conseguiu dizer, contendo a emoção. Por enquanto, a conversa ficaria apenas entre eles, já que o anúncio oficial só seria feito dentro de alguns dias. Valéria voltou para casa radiante. Já havia alugado um novo apartamento, e agora, com a promoção prestes a acontecer, tudo indicava que uma nova fase de sua vida estava prestes a começar. No entanto, é justamente nesses momentos de virada que figuras do passado costumam reaparecer.
Ela mal tinha se afastado do hospital quando foi surpreendida por Renato. Ele parou o carro bruscamente, bloqueando seu caminho. Achou que ia fugir de mim assim, tão fácil, disse ele, saindo do carro com o semblante carregado. Eu apenas tirei os óculos cor-de-rosa e enxerguei quem você realmente é, respondeu Valéria com ironia. Não preciso de um traidor ao meu lado. Vamos acabar com isso logo e parar de nos fazer mal. Renato a encarou por alguns segundos, em silêncio. Mas logo seus olhos se encheram de raiva. Pode ir pro inferno, se quiser, vociferou, dando um passo em sua direção. Mas antes, me entrega os dados da conta. Renato, esse dinheiro não é meu. Se acalme. Resolva isso com sua mãe, disse Valéria com firmeza. A frase fez o sangue dele ferver. Ele deu um chute no pneu com tanta força que o alarme do carro disparou, chamando a atenção dos pedestres. Vocês duas estão me tirando do sério. Rosnou. Esse dinheiro é meu. Só meu. Tenho todo o direito. Valéria soltou um longo suspiro. Renato estava completamente fora de controle, e ela não queria passar mais um minuto sequer perto dele. Sabe de uma coisa? Isso não me diz mais respeito, falou com frieza. Já dei entrada no divórcio. Logo, seremos dois completos estranhos novamente. Renato tentou agarrar o braço dela, mas antes que conseguisse, dois seguranças da clínica, que fumavam ali perto, se aproximaram. Dona Valéria, precisa de ajuda? Perguntou um deles, olhando com desconfiança para Renato. Não, está tudo certo. Esse homem já está de saída, respondeu ela com firmeza. Percebendo que não teria chance ali, Renato voltou para o carro e foi embora. Pouco tempo depois, o divórcio foi oficializado, para alívio total de Valéria, que não podia estar mais feliz por finalmente se livrar daquela relação que só lhe trouxe dor nos últimos tempos. Durante muito tempo, Valéria enxergava aquele casamento apenas como um fardo, algo que a impedia de respirar com liberdade. Quando assumiu como chefe do setor, deparou-se com uma verdadeira bagunça deixada pela antiga gestão. Nem imaginava que a situação estava tão crítica. Descobriu que, antes de ser demitido, Dr. Silvio havia desviado uma quantia considerável, verba que deveria ter sido usada para comprar novos equipamentos. Valéria teve que gastar muito tempo preparando relatórios detalhados, denunciando todos os abusos cometidos pelo seu antecessor. Em meio a essa maratona de responsabilidades, Paola apareceu em sua sala. Acho que o melhor é eu pedir demissão, né? Você não vai me deixar viver em paz por aqui. Valéria estava tão ocupada com outras prioridades que a vingança contra a amante do ex-marido era, naquele momento, a última das suas preocupações. Faça o que quiser, respondeu, sem nem levantar os olhos dos papéis. Por mais que Paola fosse insuportável como pessoa, ninguém nunca havia reclamado de seu trabalho como enfermeira. Não sou idiota de continuar aqui sob seu comando, disse ela, colocando a carta de demissão sobre a mesa e saindo com o nariz empinado. Mas escolher o Renato como amante, aí você até que mostrou alguma esperteza, murmurou Valéria, encarando a porta fechada. Ao chegar em casa, encontrou na porta uma enorme cesta de flores. Dentro, havia um pequeno cartão. Parabéns pela nova função. Valéria sorriu. Nem precisou pensar para saber quem tinha mandado o presente. Pegou o celular e ligou para Rian. Que coisa mais linda. Obrigada. Fico feliz por ter conseguido te alegrar, respondeu ele, contente. Valéria já havia pensado nele naquele mesmo dia, e teve uma ideia que queria muito colocar em prática. Posso passar aí? Perguntou ela, enrolando uma mecha de cabelo com o dedo. Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos. Claro, claro que pode, disse Rian, parecendo surpreso. Era a primeira vez que Valéria cogitava ir até lá depois do divórcio. Não queria se aproximar do antigo lar, nem correr o risco de reencontrar Renato. Mas, naquele dia, decidiu ir. Por sorte, quando chegou à casa de Rian, nem Renato nem o carro dele estavam por perto. Ela soltou um suspiro de alívio. E ao ver Rian, os olhos de Valéria se encheram de um brilho alegre. Eles não se viam havia algum tempo, e naquele instante ela percebeu que estava com saudades. Vim por um motivo específico, disse, entrando na sala de estar. Rian concordou com a cabeça, tentando esconder a leve decepção. Ele tinha imaginado, ou talvez apenas desejado, que ela tivesse vindo por causa dele.
Desde que ele contou sobre o acidente que o deixou em uma cadeira de rodas, Valéria havia estudado minuciosamente seu histórico médico. Por sorte, Rian era atendido no mesmo hospital em que ela trabalhava, o que facilitou o acesso aos documentos clínicos. Agora, Valéria sabia, Rian havia se entregado antes da hora. Sua condição podia ser revertida com cirurgia. Eu quero que você tente, disse ela com firmeza, encerrando seu discurso. Em seguida, colocou na mão dele um folheto com todos os detalhes sobre o tratamento e a cirurgia. Rian apertou os olhos para ler. Já tinha ouvido falar daquela técnica, mas nunca a levou a sério. Sabia que se tratava de um procedimento muito caro, fora do seu alcance. Obrigado, mas não posso, respondeu ele com um sorriso resignado. Nem precisou explicar o motivo, era óbvio. Valéria se levantou e ajoelhou-se à frente dele, para ficar mais próxima. Rian, disse com seriedade, pousando a mão sobre a dele. Você não pode pensar no custo. Existe um sistema de cotas, e tenho certeza de que conseguiríamos a cirurgia de forma gratuita. Na verdade, ela estava mentindo. Sabia que o procedimento não era coberto pelo SUS. Mas o importante agora era convencê-lo. O que importava era que a cirurgia fosse feita. O resto a gente resolvia depois, pensava Valéria. Rian a olhou fixamente. Antes, ele não tinha grandes motivos para insistir num tratamento. Mas agora, tudo havia mudado. Ele queria estar ao lado de Valéria com mais liberdade, queria caminhar com ela, viajar, viver experiências novas. Enquanto estivesse na cadeira de rodas, tudo isso parecia fora de alcance. Tá bom, disse ele, por fim. Vamos tentar. Valéria sorriu largamente e o abraçou com força. Rian ficou paralisado por um instante, surpreso. Logo, seus braços também a envolveram e a puxaram para perto. Encostou o rosto nos cabelos dela e inspirou o perfume. Fazia tempo que eu não me sentia tão feliz, pensou ele. No dia da alta de Dona Lilian, Valéria foi até o quarto com um semblante sério. Dias antes, Valéria havia descoberto uma notícia impactante. Renato havia sido preso. Descobriu-se que, por meses, ele vinha cometendo fraudes financeiras. Foi delatado por antigos funcionários, cansados de esperar salários que ele prometia pagar havia mais de 6 meses. As investigações revelaram um esquema de empresas laranjas e golpes tão extensos que a sentença final chegou a 10 anos de prisão. Curiosamente, um dia antes, a polícia também havia capturado Murilo Fonseca, primo de Renato. Agora, os dois estavam atrás das grades, juntos. Valéria estava um pouco nervosa. Não sabia como dar aquela notícia a Dona Lilian, que, apesar de tudo, ainda tratava Renato como um verdadeiro filho. Pois é, parece que a maçã não caiu muito longe da árvore, comentou Dona Lilian, cerrando os lábios. O pai de Renato também não era um exemplo de honestidade. Ela explicou. Você acha que ele fugiu do país por acaso? Não, minha querida. Ele estava se escondendo dos antigos comparsas. Valéria balançou a cabeça. Percebeu que, em 7 anos de casamento, nunca chegou a conhecer de verdade o homem com quem dormia todos os dias. Havia tantos segredos em torno de Renato que dariam facilmente para preencher um livro inteiro. E como a senhora pretende lidar com aquele dinheiro agora? Perguntou, sem conseguir conter a curiosidade. Dona Lilian soltou um sorriso maroto. Agora isso é com você. Faça o que achar certo. Valéria franziu a testa, confusa. Como assim? Mas esse dinheiro é seu. Ah, de nada sei, disse ela, fazendo um gesto com a mão. Já estou velha demais. Não lembro de número, nem de senha, nem de nada. Valéria não conteve o sorriso ao perceber o recado velado. Ela já estava cogitando pegar um empréstimo para financiar a cirurgia de Rian. Aquele homem havia se tornado importante para ela, e estava disposta a ir até o fim por ele. Mas agora, não seria mais necessário. Depois de tudo que passei com o Renato, acho que posso muito bem pegar um pouco do dinheiro dele como compensação por danos morais. E na verdade, como ex-esposa, tenho direito à metade, refletiu Valéria. O restante, ela transferiu para a conta de Renato. Ele não tinha acesso a ela no momento, mas mesmo assim, Valéria escreveu uma carta para ele na prisão, explicando tudo. Amanhã é o grande dia, disse Valéria, enquanto Rian já estava na sala de preparo para a cirurgia. Como você está se sentindo?
Perguntou ela. Ótimo, respondeu ele, sorrindo. Valéria estava surpresa. Rian realmente não parecia nem um pouco nervoso. Ela, por outro lado, estava com os nervos à flor da pele. Não parava de imaginar que algo poderia dar errado, mesmo sabendo que a cirurgia seria realizada por um colega extremamente talentoso, o Dr. Rodrigo. Ainda assim, não conseguia relaxar. Vai dar tudo certo, calma, disse Rian em voz baixa, entrelaçando os dedos aos dela. Foi você mesma quem me disse que isso era uma chance de recomeçar. Valéria concordou. É verdade, respondeu, acariciando o rosto dele. Me desculpa, é que não consigo evitar. Rian sentia-se tocado com o cuidado dela. Era algo que há muito tempo não experimentava. Afinal, ele passou anos vivendo sozinho. A cirurgia foi um sucesso. Valéria permaneceu sentada no corredor durante as 4 horas de procedimento. Quando o Dr. Rodrigo saiu da sala, ela correu até ele e sentiu um enorme alívio. Quando Rian finalmente recobrou a consciência, a primeira pessoa que viu foi Valéria. Bem-vindo de volta, disse ela, sorrindo com ternura. A recuperação dele foi surpreendentemente rápida. Apesar da magreza, Rian era resistente, forte e, acima de tudo, tinha uma grande motivação. A própria Valéria, que agora fazia questão de visitar seu paciente favorito várias vezes ao dia. No dia em que ele conseguiu dar os primeiros passos, Valéria se emocionou tanto que deixou escapar uma lágrima, que logo tratou de enxugar discretamente. Ela já imaginava os dois caminhando juntos pelo parque, como tantas vezes sonhou. Mesmo com o namorado internado, Valéria não descuidava dos outros pacientes. Ao contrário do antigo chefe do setor, que sobrecarregava a equipe, ela fazia questão de dedicar atenção individual a cada caso. O dia da alta de Rian foi um verdadeiro evento para ela. Valéria tirou o dia de folga para que pudessem aproveitar juntos. Que tal irmos ao lago? Sugeriu ele. Sempre sonhei em poder passear por lá de novo. Valéria adorou a ideia. O sol brilhava forte, o ar era leve, e a paisagem ao redor parecia saída de um cartão postal. Ela desviou o olhar por um instante, admirando o horizonte. Nesse momento, Rian discretamente levou a mão ao bolso da calça e retirou uma caixinha. Lindo aqui, não é? Comentou Valéria, olhando para a paisagem. Incrivelmente lindo, respondeu Rian, os olhos voltados para ela. O olhar de Rian estava fixo não na paisagem, e sim nela. Valéria se virou para ele, e ao notar o que ele segurava, soltou um suspiro surpreso. Acho que foi o dia em que te conheci que marcou o verdadeiro começo da minha nova vida, disse ele, com emoção. Você aceitaria vivê-la ao meu lado? Valéria não conteve a alegria. Repetiu várias vezes um entusiasmado sim e se jogou nos braços do amado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Acho que não faz sentido usar vestido branco, né? Comentou depois, durante uma conversa com Dona Lilian. Afinal, é meu segundo casamento. Que bobagem! Respondeu a sogra, franzindo a testa. Esse é um dia especial. E não só para você, mas também pro Rian. Acho que ele vai ficar radiante ao te ver de branco. Valéria deu de ombros, mas acabou concordando. Escolheu um vestido longo, leve, com caimento perfeito no corpo. A reação de Rian superou todas as expectativas. Ele não conseguia desviar os olhos da noiva. Você é a mais bela obra de arte que já vi em toda a minha vida, sussurrou ele em seu ouvido. Essas palavras fizeram o coração dela bater mais rápido. Aquele dia se tornou o mais feliz de suas vidas. Após o casamento, Rian retomou sua antiga paixão, a fotografia. Voltou a montar seu portfólio com empenho, e sua primeira modelo foi ninguém menos que Valéria. Minha musa. Foi assim que ele chamou a série de fotos que fizeram juntos. Valéria jamais havia se sentido tão bonita e desejada como se sentia ao lado de Rian. Algumas semanas depois, uma surpresa ainda maior, um sonho antigo se realizava. Valéria descobriu que estava grávida. Ficou alguns minutos olhando para o teste, tentando processar a notícia. Renato nunca quis filhos. Sempre dizia que ainda era cedo, que primeiro precisavam estabilizar a vida. Quando os dois já estavam empregados e com estabilidade, ele inventou mais uma centena de desculpas para continuar adiando. Valéria acabou aceitando a ideia. Mergulhou no trabalho e empurrou o desejo de ser mãe para o fundo da alma. Agora, isso estava mudando.
Vamos ter um bebê, anunciou, solene, quando Rian chegou do trabalho. Na mesma hora, ele esqueceu de tudo. Sua mente se esvaziou, restando apenas aquelas palavras. Um sorriso radiante surgiu em seu rosto e ele ergueu nos braços, rodopiando de alegria. Você não faz ideia de como estou feliz, disse ele, emocionado. Mas ela sabia. Lia tudo isso nos olhos dele. Naquele momento, tinham visitas em casa. Dona Lilian também estava na casa naquele momento. Apesar do rompimento com o filho, Valéria continuava mantendo contato com ela. Afinal, a idosa havia se tornado alguém verdadeiramente querida, como uma segunda mãe. Valéria, o que foi? Por que vocês dois estão chorando? Perguntou ela, aflita, ao ver a emoção estampada no rosto do casal. Valéria riu, feliz, e segurou as mãos da sogra com carinho. Dona Lilian, a senhora vai ser avó, anunciou, com um sorriso radiante. A mulher soltou um grito surpreso, levando as mãos ao peito. Meu Deus, que felicidade! Naquele lar, ecoaram vozes alegres e cheias de emoção. Todos celebravam a chegada do novo membro da família, uma bênção que estava prestes a transformar para sempre a vida de todos eles. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença. Tudo de bom e até a próxima!